Eu tenho a câmera D7100 da Nikon e tenho a lente do kit, que é a 18-105. Perfeito. A minha dúvida é com relação a... Eu queria comprar uma fixa, queria investir em uma fixa. Gostei muito da ideia de investir numa 35. Porém, eu não sei se eu já invisto numa full frame ou se eu invisto numa 35 que seja apropriada para essa câmera. Porque eu tenho intenção, futuramente, depois que eu treinar bastante e tudo mais, comprar uma full frame. Então, eu não sei se eu já invisto em uma que eu possa usar nas duas câmeras depois ou não. Que ótima pergunta. Vamos lá. Você tem uma câmera D7100 com uma lente do kit. Hoje você é uma fotógrafa, segundo a minha teoria, iniciante, segundo a minha teoria, plano B, segundo a minha teoria, avançado. Iniciante. Iniciante. Você nunca ganhou dinheiro com fotografia? Uma única vez. Uma única vez. Você sendo uma iniciante, eu te aconselharia, de olhos fechados, você comprar a 35DX da Nikon, que é uma lente melhor custo-benefício que você vai encontrar por aí. Muito boa, razoavelmente barata, lente mais barata que essa boa não existe. Então, assim, aconselho sem sombra de dúvida. Então, eu digo assim, ó, compra DX. Agora você diz, não, eu tenho outras fontes de renda, estou entrando de cabeça na fotografia. A minha pergunta para você o que é duas coisas? O que é entrar de cabeça para você? Número 2, você disse, quero ter e viver de fotografia no futuro. Quão longe é esse futuro? A gente está falando de horas, de dias, de semanas, de meses ou de anos? Você tem ideia? Estamos falando de ontem. De ontem. Então tá bom, de ontem. Então assim, eu não acho que você precisa ter uma full frame nesse começo, já que você ainda nem ganhou dinheiro com a fotografia. Eu, Kunz, acho que você tem que rodar muito, porque você pode estudar 10 anos de fotografia, que estudar é importantíssimo, falei muito sobre conhecimento hoje de manhã, mas tem uma coisa que é tão importante quanto conhecimento, que é qual? Você chuta? Não, conhecimento para mim era o principal, não era Total. Junto com o conhecimento tem um outro cara empatado nele. É aplicar. Conhecimento não aplicado não resolve. É obesidade mental. A gente tem que aprender e aplicar. Aprender e aplicar. E você tem que aplicar muito na sua fotografia. E eu acho que você começar com uma lente crop, com uma câmera crop, é muito importante, porque você tem que aprender com as dificuldades também. Não que a sua câmera vai te dar dificuldades, mas eu, Kunz, me tornei técnico na fotografia por conta do meu equipamento não me dar possibilidade facilmente de fazer o que eu fazia. O que eu queria fazer. Aquela frase que eu falei no começo da live de hoje de manhã, né? As pessoas querem um equipamento que elas não têm para fazer a foto que elas não fazem. Só que é o contrário, você tem que fazer as fotos que você não faz com o equipamento que você não tem para daí conseguir um equipamento. Então, o que acontece? Eu não tinha condições financeiras, né? Agora na janta estava eu e Diana conversando que amanhã é São João, né? E tal. E aí a gente estava lembrando do São João, e que era nas escolas. Ela falou, tinha barraquinha de beijo, tinha não sei o quê. Aí tinha os espetinhos de carne, tinha não sei o quê. Eu falei, nossa, eu não tenho essa lembrança. Minha lembrança era tudo pipoca, assim, pinhão, e era tudo de graça, porque era na escola, né? Então, tipo assim, e a Diana tem uma lembrança de uma outra fase que era na escola, mas que a galera já comprava as coisas. Eu não tenho essa lembrança porque eu não tinha essa grana para isso. Então a gente ia só nas barraquinhas das coisas que era tipo, da escola mesmo, as coisas que era para vender. Então, assim, e tá tudo bem, isso nunca foi um problema para mim, né? Então, isso me fez eu aprender coisas que talvez eu não aprenderia, como o exemplo que eu dei hoje, que é usar esse flash antigo, velhão, e que fez eu fazer umas fotos iradas no começo da minha carreira. Se eu não fosse ter a dificuldade de conseguir fazer o que eu queria com a minha câmera, né, eu não teria aprendido isso. Então, às vezes, a gente aprende por necessidade.
E aí hoje de meio-dia a gente tava falando do meu irmão, e daí eu falei também assim, a gente tem coisas que a gente aprende ou por desejo, que você quer muito, né? Às vezes até por, como é que eu usei uma outra palavra? Ganância, né? Porque você quer uma coisa, outras você aprende por necessidade, porque você tem que dar um jeito. Então, você talvez esteja querendo entrar na fotografia por ganância. Isso quer dizer o quê? Para você crescer, para você fazer umas coisas legais, ganhar dinheiro. Eu entrei na fotografia por necessidade. Que eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que ajudar a pagar as contas em casa. E qual é que é o certo, qual é que é o errado? Não existe certo, não existe errado. A gente entender qual é que é o mundo. Então, assim, eu não acho que para você, se você tem a grana para investir, eu investiria primeiro na 35DX. Esse dinheiro que vai dar uma grande diferença para uma lente 35 full frame, por exemplo, eu deixaria para investir em conhecimento e principalmente para você entender como é que você vai performar com uma 35mm, para ver se você vai se adaptar com isso. Para quê? Para que se você não se adaptar, o que eu acho difícil, você investiu pouco. Tu entendeu? Então, assim, eu mesmo assim, mesmo você dizendo, eu quero começar a fotografar e ganhar dinheiro ontem, mesmo assim eu iria com uma 35DX. A 35, né? A câmera ela vai virar 50? E na sua câmera vai virar ponta de padeiro com pressa uma 50mm, exatamente. Para ensaios, cara, é incrível. Ok. É incrível, é muito bom mesmo. Tá? Muito bom mesmo.